Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. É um momento único, né? Então, vou pedir para que vocês encontrem uma posição confortável. Feche os olhos e tome uma respiração bem profunda. O máximo que você conseguir. Respire pelo nariz, solte pela boca e tome mais uma respiração. Vou pedir para que você, nesse momento, relaxe o pescoço, relaxe os ombros, relaxe a sua face e tome mais uma respiração bem profunda, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. Relaxe os braços, relaxe as mãos e tome mais uma respiração. Relaxe o tórax, o abdômen. Tome mais uma respiração. Relaxe as pernas, relaxe os pés. E se houver alguma parte tensa, vai relaxando. Esse tempo é seu. Aproveite. Tome mais uma respiração bem profunda e volte-se dentro de você. Para que você, nesse momento, visualize o lugar que você gostaria de estar. Você gostaria de estar nesse momento. Deixe a sua mente criativa achar esse lugar. Esteja nele. Tome mais uma respiração suave, serena. Soltando lentamente pela boca. E visualize uma luz. Uma luz branca que liga a terra ao céu. Olhe para essa luz. Tome uma respiração. Essa luz liga a terra ao sagrado. E todos, nesse momento, perceba que em torno de vocês se cria um grande círculo. Um ciclo de luz, de energia, de paz. Perceba que, nesse momento, começamos a emanar só pensamentos positivos. Como você estivesse se conectando nesse momento a essa luz. Você é a luz. Você faz parte dessa luz. Tome uma respiração e perceba que atrás de você se forma um grande círculo. Esse ciclo que está se formando em torno e atrás de você são os pretos e pretas velhas, os vovôs e as vovás, que trazem, nesse momento, a sabedoria, a paciência, a cura. Talvez você esteja passando por algum momento em que você precisa respirar. Simplesmente respirar e colocar tudo isso para fora. Aproveite essa luz. Aproveite a energia dos vovôs, das vovós, dos papais e das mamães. Tome mais uma respiração
Sinta o cheiro da fumaça, dos cachimbos. Sinta a música envolvendo vocês, cada um do seu tempo, da sua forma. Hoje, os pretos e pretas velhas, os vovôs e vovós vieram nos presentear para que tenhamos mais forças, mais energia, mais paciência e mais sabedoria para lidar com todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Tome mais uma respiração. Perceba que alguns pontos são cantados em torno de cada um. Talvez você esteja escutando nesse momento o ponto que você mais gosta. Quando você está no seu terreiro, na sua casa. Esse é o momento de relaxamento. E que vocês permaneçam dessa forma, com essa energia, com essa luz que liga o céu à terra e a terra ao céu. Peço que vocês fiquem de olhos fechados, enquanto o Rogério faz a nossa abertura e as nossas orações. Diante desse estado alfa que todos nós nos encontramos, a mente relaxada, com o corpo relaxado, é mais fácil de nos conectarmos com o plano superior. Então eu peço a Deus, aos nossos queridos orixás, a nosso Pai Oxalá, nosso Mestre Jesus, aos guias e protetores espirituais que nos acompanham, ao nosso anjo de guarda e aos nossos queridos guardiões. Pedindo, Senhor, que a Tua luz ilumine os nossos estudos, guiando-nos pelos caminhos do conhecimento e da verdade. Que possamos compreender os mistérios do Espírito, os mistérios da vida, através das páginas sagradas que são colocadas nas mais diversas religiões e espiritualidades. Cada um à sua maneira, à sua forma e ao seu caminho, cujo destino sois vós. Então, inspira-nos, Senhor. Inspira-nos, nosso mentor espiritual, nosso chefe, nosso guia-chefe de cabeça. Inspira-nos para que busquemos sempre, de forma incessante, o saber espiritual, para que assim possamos contribuir com a construção de um mundo mais justo, um mundo mais fraterno. Que a dedicação aos estudos de cada um de nós nos aproxime de Ti e nos fortaleça em nossa fé, na nossa querida Umbanda. Que assim seja e assim será. Vamos retornando, lentamente mexendo os pés, mexendo as pernas. Isso. Movimente os braços, as mãos. E vai retornando para o aqui, para o agora. Abra os seus olhos. Isso. Muito bem. Muito bem. Todos de volta. Ótimo. Vamos lá, hein? Espero que todos estejam bem. Não estou vendo a carinha de todos,
mas eu quero crer que sim. Estado de relaxamento, às vezes, Alexandre, obrigado. Tatiane também, Flávia, ótimo. Voa, né, Flávia? Dá para voar mesmo. Oi, Tânia, querida, pode falar. Você levantou a mãozinha? Tá sem a voz. Esse, Tânia, isso, agora sim, Tânia. Oh, agora sim. Não, é que eu apertei a mãozinha errada. Eu ia dizer que tá tudo bem. Ah, então tá bom. Então Tá joia. bom? Obrigada. Vamos lá. Quem mais aqui? Solange, boa noite. Bom, Marcos, boa noite. Bom, gente, boa noite para vários aqui que eu já não consegui cumprimentar, mas sintam-se todos aí abraçados, tá bom? Vamos lá, vamos continuar a nossa missão de estudos. Hoje nós vamos concluir aqui a parte das preparações e recomendações, que nós começamos a falar já na semana passada, e que dentro dessa preparação e recomendações, nós falamos bastante aí sobre os preceitos, né, a importância dos preceitos, a importância dos banhos de erva, né, nós falamos muito em relação, principalmente, à energia, como se dá essa comunicação entre o plano espiritual e o plano material. De certa forma, até um pouco confuso para quem não tem, talvez, tanta familiaridade com os livros de Kardec, principalmente, que é a base da doutrina espírita para qualquer religião espiritualista, ela acaba sendo a base. Então, mas nós falamos, né, que tudo, a Iris até deu um exemplo muito legal, que nós somos todos e tudo está em nós, né, então por isso que há essa comunicação, e de fato é isso, né, somos poeira cósmica, numa densidade energética mais grosseira, por isso que existe a materialidade, é uma redução, uma velocidade reduzida da energia, por isso que cria, né, esse aspecto material que nós temos, e a comunicação não há nada, né, nunca podemos dizer que a comunicação com os espíritos é algo extraordinário. Pelo contrário, é ordinário, faz parte, né? Faz parte das relações que nós temos com o universo de uma forma geral, mas com a espiritualidade mais próxima de nós, né? Aliás, não há nada de sobrenatural também, né? A gente costuma ouvir muito isso é algo sobrenatural. Não. Sobrenatural é tudo aquilo que está acima do natural, né? Deixa de ser natural. E a relação com os espíritos, a relação com os objetos, com as firmezas que nós fazemos, a comunicação, ela se dá de forma absolutamente natural, tá? Então, isso é importante que a gente tenha em mente, como se dá toda essa comunicação através das firmezas que nós falamos, inclusive, bastante na última aula. Hoje nós vamos falar daquilo que para nós, umbandistas, é mais importante muitas vezes do que a firmeza de vela. Porque a firmeza de vela nem sempre, e dependendo do lugar onde você está, nem sempre você vai ter acesso. E eu digo para vocês porque tem pessoas que moram em outros países, né? Tinha uma pessoa que fazia o curso de sacerdote comigo, ela morava na Finlândia, e ela tinha que importar vela do Brasil, porque não existiam as velas que tradicionalmente nós temos aqui. As velas lá são completamente diferentes, são velas muito mais com caráter de iluminar alguns pontos, ou para jantares, coisas assim, que não são bem decoradas, assim, não tem nada a ver com as velas daqui. Então, pode ser que você tenha dificuldade, como também, talvez, em algum ponto do nosso país, as pessoas tenham dificuldade de comprar velas, né? Mas o que é mais importante, então, do que uma firmeza ou algo nesse sentido? As orações. As orações, para nós, umbandistas, faz parte das preparações e das recomendações principais da nossa querida Umbanda. Umbandista sem oração não é umbandista, né? As velas nem sempre a gente consegue firmar, seja, às vezes,
pela dificuldade de obter, ou por não ter dado tempo, ou você não chegou no lugar. Enfim, pode acontecer variadas situações que a gente não consegue fazer uma firmeza de uma vela, mas a oração, esteja você onde estiver, você vai fazer, e ela vai chegar com essa mesma finalidade. Então, a oração é, para nós, né, uma das mais importantes ferramentas para o umbandista, né? De uma forma até equivocada, eu diria assim, alguns umbandistas ainda acreditam que as orações elas devem ser feitas lá no momento da firmeza das velas. Mas, como eu disse, nem todos os dias a gente consegue firmar vela, nem em todas as situações a gente consegue firmar essas velas, né? Então, mas a oração, sim, ela pode ser feita diariamente. Aliás, ela deve ser feita diariamente, porque nela vai conter aquilo que a gente precisa, né? Vai conter aquilo que, em alguns minutos, nós conseguimos alcançar, né? Nessa conexão espiritual. E basta para isso a nossa fé e a nossa boa vontade. Boa vontade mesmo, não procrastinar, não deixar para depois. Cada vez a gente fala, não, daqui a pouco eu vou fazer oração. E vai passando o dia, você não faz, você não acontece. Eu estou atrasado, depois eu faço oração. E aí vai procrastinando cada vez mais. Quando você vai ver, você deixou aí, ficou 1, 2 dias sem fazer uma oração. O que para o médium, né, de trabalho é muito ruim. Um dia sem oração, para nós, é muito complicado, porque a oração ela faz nos elevar, né? Ela nos eleva energeticamente falando. E expulsa energeticamente algo que esteja querendo atrapalhar. Quando você deixa de fazer essas orações, você deixa de se elevar. Se você deixa de se elevar, você começa a cair um pouquinho ali a sua frequência, é onde às vezes acontece algumas coisas aí não tão agradáveis no nosso dia a dia. Mas, feita diariamente, auxilia, sim, na desagregação de muitos desses fluidos, nos atrai as boas energias, nos afasta daquelas ruins, e claro que você vai ter, é como se a oração, eu até coloquei, é um ótimo tônico, né, para a manutenção do nosso espírito. É um tônico realmente muito, muito, muito importante. Tudo pode ser alcançado através da oração. Agora, sempre vai depender de quem vai a proferir, quem vai falar, né? E a gente deve lembrar, inevitavelmente, das palavras, né, do Mestre Jesus, que talvez para nós é o que mais faça sentido, né? Que é o orai e vigiai sempre, né? Quando você ora, você aumenta o seu estado de alerta. Você passa a vigiar tudo aquilo que está chegando até você, porque energeticamente você vai sentir uma diferença. Se você ora todos os dias, se você ora de uma forma corriqueira, sem que deixe nenhum tipo de hiato, né, vamos dizer assim, nos dias da semana para essa oração, você vai estar numa elevação tão alta, espiritualmente falando, e você, com toda certeza, vai notar diferenças aonde você entra, com quem você fala, da forma que as pessoas se dirigem. Então, você passa a vigiar melhor tudo aquilo que está acontecendo próximo de você. Então, esse ensinamento de Jesus, de fato, ela deve ser levada à risca por todo umbandista que se preze, que tem um cuidado consigo mesmo, o cuidado para que não caia em nenhuma emboscada de energia de algum espírito que está aí na escuridão, que está perdido, né? Então, é uma defesa, é um círculo de defesa importantíssimo que nós criamos ao nosso redor. A oração também é um momento de reconexão com o sagrado, né? De restabelecer o nosso contato ali com Deus. E essa conexão, ela pode se dar de forma espontânea, né? Ou aquelas orações decoradas. Não importa, né? O importante, como sempre disse bem Jesus, tudo que pedis, né? Tudo aquilo que pedirmos, né? Através do Pai Nosso, será imediatamente recebido. Então, nem por uma oração do Pai Nosso, que é o bíblico que está lá,
citado por Jesus, você já tem, sem dúvida alguma, boa parte das suas pretensões ali atendidas. A ciência, ela já reconhece a fé e as orações, tá, como resultado de pesquisa científica. Ela já reconhece, já fez. O Hospital das Clínicas tem um grupo de médicos, hoje especializados em estudo das orações, tá? Então, vou dar um exemplo aqui de um fenômeno que recentemente aconteceu e foi divulgado aí nas revistas científicas. Eles pegaram um grupo de pessoas que não tinha contato com o paciente, ou seja, não conheciam um determinado paciente, e um grupo de pessoas que tinha contato e conhecia o paciente, família, amigos. Esse que o paciente conhecia, né, que são geralmente a família, são os amigos, eles pegaram e fizeram orações direcionadas àquele paciente. Inevitavelmente, esse paciente melhorou. Claro, recebendo aquelas orações diárias, mas os tratamentos, ele acabou melhorando. Mas eles pegaram esse mesmo grupo que orou para esse paciente que conhecia, e eles pediram o seguinte: olha, ore para esse que vocês não conhecem, e vamos tentar ver o efeito disso. Isso tudo, gente, dentro de um ambiente, vamos dizer assim, controlado, um ambiente controlado, porque era fato de pesquisa, então precisava chegar a resultado. Para aquela pessoa que recebeu a oração, que não conhecia quem orou para ela, e nem aqueles que oraram conheciam o paciente, apenas tinha o nome e a fisionomia dele, esse paciente demorou mais ou menos de 2 a 3 dias, vamos colocar assim, que dá, na pesquisa eles falam que é em torno de 30%, mas seria o equivalente a 2 a 3 dias a mais do que o outro que era conhecido da família. E ele melhorou também. E aí eles foram reproduzindo isso com outras pessoas para orações e outros pacientes. Até pacientes, muitas vezes, que não tinha família nenhuma, que era indigente, que estava lá no hospital se tratando, mas também recebia essas orações desse grupo. E constatou-se que, de fato, as orações traz um estado emocional, um estado de ânimo maior para os pacientes, sem que eles saibam que está vendo essa oração. Então, para vocês verem o poder que tem a oração, o poder do pensamento, de emanar o verbo, que nós já falamos da importância de emanar o verbo, a importância desse pensamento, a importância de falar, né, a importância de você intencionar algo a alguém. Chega. Por mais que hajam paredes, aparelhos, chega até essa pessoa. Então, a oração, ela é fundamental. Então, para um melhor resultado, né, a sugestão que a gente sempre dá, e aí você vai olhar nas correntes, né, de doutrinas de diversos dirigentes espirituais, a grande maioria, ela recomenda exatamente dessa forma. Que para você obter sempre um resultado maior, a sugestão é que você tenha uma oração, que você faça uma oração em pé, em voz alta, como se você estivesse ordenando algo, né? Claro, sem nenhuma pretensão aqui de ser arrogante, não é isso. Mas como se você estivesse ordenando palavras de ordem, porque aquilo é importante, ele mexe com o seu estado vibracional. Por quê? Porque o poder do verbo, certamente ele vai ampliar o poder desta oração. Então, fazer ali, e vocês vão sentir diferença. Eu proponho para vocês, por favor, proponho a vocês que amanhã vocês façam 2 orações. Uma oração apenas em pensamento, tá? De forma silenciosa, em pensamento, faça a oração. E aí você pega a mesma oração e faça ela em pé, com as mãos abertas, verbalizando e sentindo, e colocando como aquilo, se fosse um ordenamento para algo acontecer para você. Sinta a diferença e a reação no seu corpo. Perceba o seu corpo como reage. Como ele reage no silêncio e como ele vai reagir na hora que você estiver falando. Então, está aqui um desafio
Quem fizer amanhã, coloca lá no nosso grupo para a gente saber, né, como foi a diferença. Mas vocês vão notar que quando você verbaliza, quando você impõe, quando você determina, quando você coloca fé e força naquilo, o seu corpo se transforma. É inevitável. Então, é importante isso daí, na maioria das doutrinas, todos os dirigentes espirituais recomendam que assim seja feito. Tatiane coloca aqui, eu me distraio muito quando oro em pensamento. É verdade, Tatiane, muita gente é assim. Quando eu verbalizo é bem melhor. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem uma tendência de ter fugas do pensamento, né? E isso por quê, principalmente? Porque geralmente nós estamos antenados, né? Nós estamos ali a todo momento, ou respondendo um e-mail, ou respondendo um WhatsApp, ou conversando com alguém. A gente está a todo momento as pessoas tentando tirar a nossa atenção, né? E aí, quando você verbaliza isso, a gente chama que é um quebra de estado. Quebra de estado. Quando eu verbalizo, eu quebro o estado da minha consciência. O que significa? Que eu não percebo mais nada que está ao meu redor. Eu só verbalizo. Eu só verbalizo. Então, minha mente está focada naquilo. Então, o foco e a intenção ela é muito maior do que o pensamento. O pensamento é o que você falou. Às vezes você vai dispersar e você fala, meu Deus, onde eu estava na oração? Você vai voltar lá no começo, aí você se perde de novo e acontece, tá? Então, tentem fazer isso e amanhã vocês, para quem não faz, escreve lá como que foi o resultado. Então, a oração, ela tem que ter essa característica de força, né? O poder desse verbo, né? Lá em João 1:1, né? Na Bíblia também, tem, acho que em Eclesiastes, se não me engano, 8:4, ele fala do poder do verbo, ele expressa o poder do verbo ali. Quão é importante e o quão ele amplia a oração. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? João, no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Acho que até meu pai comentou isso na semana passada também. E em Eclesiastes 8:4, porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá? Que fazes? Né? A palavra do rei tem poder. Em Hebreus 4:12 também, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, tudo é palavra, tudo é verbo, palavra, verbo, palavra, verbo. Diga, Flávia. Abre o microfone. Desculpa. Aí. Eu estou até um pouco ofegante aqui agora, porque hoje pela manhã eu fiz uma oração, e é muito louco, porque parece que esse curso ele entrou no momento certo na minha vida, e conforme eu vou estudando e vou caminhando, as coisas estão muito sincronizadas, né? E hoje de manhã eu fiz uma oração exatamente dessa forma. Ó, como eu tô. Imagino. Muito forte, assim. E realmente é muito intenso. E chega nesse momento realmente que você não se distrai, você só verbaliza. E eu permaneci num estado de elevação muito forte, assim. Foi muito incrível. E aí eu falei assim, ai meu Deus, será que eu compartilho? Eu falei, não vou compartilhar. Eu falei, não, vou compartilhar, assim, que eu acho que pode ser importante, né? Não tenha dúvida, maravilhoso. Ó, tá vendo, gente? Eu falei para fazer amanhã, aí, ó. E ela já trouxe o resultado que ela fez hoje. Então, hoje de manhã. As coisas vão sincronizando. A gente exatamente. Está muito perfeito essa sincronicidade. Eu falo que é tudo combinado. É verdade, é verdade. Obrigado, viu, Flávia? Valeu por dividir com a gente. Eu que agradeço. Oi, Maria Neide, diga. Abre o microfone, Maria Neide, está fechado. Aí, agora sim. De manhã, quando eu faço cafezinho, eu reservo uma xicrinha de café que eu coloco, e eu falo para minha avó, minhas duas avós, né, vó Valentina e vó Maria Joana, aí eu vou falando com elas alto. Aí eu disse assim, ô vó, podia me dar assim um sinalzinho só, que a senhora está escutando as minhas preces. Aí vem o Jorge e faz essa abertura. Pronto. É isso aí, tá vendo? Ô, Rogério, agora eu vou ter que falar, né? Diga.
eu tenho, assim, antes de fazer, fui sentindo um pouco das vibrações, né? Dos pretos, pretas velhas, dos vovôs, das vovós. E eu estava sentindo muito forte, porque cada fase da minha vida eu tive a oportunidade de conversar com alguma entidade, ou a vovó Quitéria, vovó Maria, o pai João, a vovó Francisca, em alguma fase da vida, né? Ela sempre, um deles sempre me acolheu. E a energia hoje estava muito forte, e eu sentia realmente, por isso que eu te mandei quase na última hora, falei, vamos fazer hoje na força dos pretos e pretas velhas. Então, nada é por acaso, é que tem que ser realmente. E eu senti o cheiro do cachimbo, viu? Aí, ó, tá vendo? E vem, e vem. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, eu ia deixar isso um pouco mais para frente, mas já que a Flávia tocou nesse assunto, o Jorge, a Maria Neide, eu vou falar uma coisa para vocês. O que acontece? Há uma tendência daqui para frente, natural, dos seus guias e protetores se aproximarem cada vez mais de vocês. Porque quando a gente se abre para o estudo, quando a gente começa a entender, começa a ler, começa a estudar, a gente, de uma certa forma, a gente está aqui progredindo. Essa progressão, para eles, é muito importante. É muito importante. Porque eu tenho certeza, nós estamos aqui na 6ª aula, né? Certamente, há 6 aulas atrás, ou 6 segundas-feiras atrás, vocês eram diferentes do que são hoje. Certamente são diferentes. A energia já mudou, vem mudando aos poucos. Vocês estão criando o hábito de orar. A gente está formando uma corrente aqui todas as segundas-feiras. É uma egrégora que está se criando aqui. E essa egrégora, a gente vai estudar lá na frente, ela permanece durante 10, 15, 20 dias em ação. Porque é uma corrente que a gente vai formando. E o que a gente passa a atrair? Bons espíritos, que estão nesse padrão energético. E se tem uma coisa que eles vão fazer por nós, é nos incentivar cada vez mais. Então, a sincronicidade, como bem disse a Flávia, não é mero acaso. Certamente é ali intuído na manhã para eles, até para reforçar o que ela vai ver à noite. E assim vai acontecer com todos nós. E aí, uma outra coisa que pode acontecer também, espíritos afins, que nós vamos falar também no momento aqui no estudo. Espíritos que precisam evoluir, que são trabalhadores do bem, que já trabalham, mas olham em cada um de nós a oportunidade de evoluir também. Então, é natural que outros espíritos de outras falanges comecem também a sentar perto da gente, comecem a observar as nossas atitudes, as nossas ações, porque eles também precisam dessa caminhada. Às vezes, a pessoa que ele assiste abandonou, não quer saber mais de religião, não quer nada, mas ele precisa evoluir. Foi firmado um pacto lá entre os dois, né, no plano espiritual, só que ele continua na caminhada, o outro parou. Então ele vai buscar um de nós, ele vai buscar alguém que está estudando, que está querendo evoluir, porque ele precisa dessa evolução. Então, eu digo o seguinte, não estranhe se tudo começar a dar certo, porque vai dar certo. Não estranhe, tudo vai dar certo. Porque se tem uma coisa que a corrente mediúnica quer, é que tudo dê certo entre nós aqui. Tudo vai dar certo. Todas as coisas na nossa vida, você vai ver que em várias áreas da nossa vida vão começar a melhorar. Vão começar a se abrir, coisas que estavam amarradas, começam a abrir o caminho, a gente começa a enxergar outras coisas. Por quê? Porque nós somos incentivados pelo plano espiritual. Olha, continuem, está indo muito bem, está legal, está bacana. E é claro que eles nos ajudam, para a gente justamente já. Tá bom? Então, muito bom, gostei. Vamos lá. Muito bem, então falamos aqui do poder do verbo, o poder da oração, a Flávia exemplificou, vocês viram, ó, nem combinamos, simplesmente ela relatou aqui aquilo que ela viveu hoje, mas amanhã, quem puder, coloque, né, a diferença que sentiu também em fazer no pensamento e verbalizar. Ok, vamos lá. Aliás, a Tatiane também já tinha falado aqui, né, que ela também faz e ela sente realmente.
Ó, ela até colocou aqui, ó, foi incrível, eu me vi na cabana, senti o cheiro do cachimbo e as lágrimas rolaram naturalmente. Isso é lindo demais, tá louco, isso é envolvimento, isso é espiritualidade, Tatiana, está do seu lado. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso, porque essas sensações físicas são eles que estão aí te amparando e te falando, ó, estou aqui com você, estou aqui, eu vou dar essas sensações físicas para você. Tá bom? Parabéns, viu? Muito bem, vamos lá. Vamos continuar. Então, tem uma oração, e depois, quando vocês receberem o material em PDF, quem quiser aproveitar, aproveite, mas é uma oração decorada, mas é uma oração de proteção, uma oração que eu, particularmente, eu gosto muito dessa oração. Então, depois vocês vão receber, mas façam orações de vocês, tá bom? Só um exemplo aqui, para aqueles que eventualmente ainda não fazem, tá? Mas olha só, curvo-me diante a força, dobro diante a luz. Ó força poderosa do universo, envia uma centelha até esses pequenos que somos, prostrados aos vossos pés. Afastai de mim as vibrações malignas, as palavras que ferem, os olhares que aniquilam, os pés que perseguem e os desejos que nos maltratam de longe. Ó Todo-Poderoso, abre para esse seu humilde filho a senda do bem e a estrada do amor, com a vossa força e a vossa luz, que assim seja. É uma oração que eu gosto de fazer quando eu acordo, para já me dar uma positividade maravilhosa, já afasto aquilo que quer eventualmente me atrapalhar, me aniquilar, né? Eu não quero me maltratar, então afaste de mim todo e qualquer desejo que possa me ferir, que possa me fazer mal. Mas essa é uma ideia para que vocês, para aqueles que eventualmente não têm, não têm esse hábito ainda, que passem a ter, tá bom? E aí essa oração vai depois. Mas façam a de vocês, que é mais importante. O que mais que nós temos aí para falar das preparações e recomendações para trabalharmos no terreiro, para irmos a um terreiro, para estarmos lá diante dos nossos orixás, os guias e protetores? As roupas. Roupas também faz parte. É uma das recomendações, uma das preparações importantes do médium, né? Claro, a gente respeita todas as casas, né? Mais uma coisa que eu sempre costumo dizer, nada de extravagância, né? Eu acho que a extravagância, ela acaba destoando um pouco da simplicidade, da humildade do que é a Umbanda, tá? Mas as roupas, elas devem ser condizentes com a prática religiosa, a prática que nós trabalhamos, né? Então, elas não devem ser justas demais, né? Não devem ser curtas, decotadas, transparentes, né? Ou, de certa forma, e ostensivas, né? Demais. Temos que sempre dar preferência aos tecidos naturais, como o algodão, né? É importante, é o recomendado, na verdade. Quanto à cor, via de regra, branca para os trabalhos da linha da direita, e você pode incluir uma peça ou outra de um orixá num determinado dia de trabalho dele, tá? Exemplo da nossa casa, onde nós trabalhamos. Quando é gira de Ogum, nós usamos a calça branca e uma camisa vermelha. Quando é gira de Oxóssi, a calça branca e uma camisa verde. Isso também para quem recebe a faixa verde, que é uma outra hierarquia que nós temos lá. Mas, por exemplo, para baianos, para pretos velhos, marujos, só camisa branca, roupa branca, completa, tá? Então, isso daí é uma das coisas. Também, trabalhos de Exu, geralmente fica mais a critério daquele dirigente da casa, tá? Mas a discrição, eu continuo batendo nessa tecla, que é o que mais atrai o fundamento da nossa religião. Então, às vezes, tem casas que trabalham com a gira de Exu, todos de preto, e que está tudo bem porque é uma cor necessária, uma cor de vibração dessa entidade, tá? Mas, o que eu falo que, de repente, o que é descrição? Né? Ou melhor, aquilo que não é descrição. De repente, a pessoa chega montada, né, em cima de uma série de coisas, de paramentos aí,
que algumas casas, inclusive, obrigam os filhos a comprar, e a gente sabe, gente, que são objetos caros, não são objetos baratos, nem todo mundo pode comprar, e aí começa a ter uma disputa de vaidade dentro do centro. Eu acho que tudo isso, no meu ponto de vista, não é bom. Mas eu respeito todas as casas que assim determinam, tá bom? Vou deixar claro, é o ponto de vista só do Rogério aqui, tá? Que mais? Ah, importante, roupas, gente, é um objeto sagrado nosso, do médium. É um objeto sagrado do médium. Assim como as nossas guias de trabalho, assim como qualquer elemento que você leva para o terreiro para trabalhar, a roupa também ela é sagrada. Então, até porque ali ela vai acumulando, né, todo o axé e a energia do médium mais aquele axé de cada uma das gêmeas. E que a gente sempre também recomenda, e aí eu estou falando, quando eu falo a gente recomendo, eu falo da maioria dos dirigentes, das doutrinas que existem, o que é recomendado. Recomenda-se que, primeiro, ou o próprio médium ou alguém muito próximo dele lave essa roupa, tá? Nunca dá na mão de uma pessoa que ajuda dentro da sua casa, tal. Evite isso, porque ali tem uma energia que você não sabe qual é, pode vir repleto de intenções que você não sabe quais são, então essa roupa ela é sua. É a mesma coisa que você não daria guia para alguém lavar para você, né? Você também, a sua roupa, você tem que ter o cuidado. E, preferencialmente, sem muito alvejante. Sabãozinho de coco, alguma coisa bem próximo do natural ali, para lavar, estende, acabou, até porque você não perca o axé, aquela energia que fica impregnada, gente, né? Já falamos aqui da comunicação com tudo e com todos, né? Então, a nossa roupa também, ela fica, né, impregnada de energia. Então, não dê isso para ninguém, ou para quem é casado, ou a esposa, o marido que não sabe lavar, a esposa lava, né, ou para quem a mãe ainda ajuda a lavar, a mãe, tudo bem, porque ali você sabe que é uma energia próxima, você está todos os dias com a pessoa, e não haverá nenhum tipo de intenção. Agora, terceiros, ajudante do lar, essas pessoas, evitem, ok? Importantíssimo. O que mais? Sem vaidade que eu falei aqui, né? Roupas mais simples. Qual outra recomendação? Preparação. A gente coloca aqui o pé no chão, né? O pé no chão faz parte de uma recomendação dos centros, né? A gente sabe que tem muitos centros que trabalham, os médios trabalham calçados. É uma exigência do dirigente e está tudo bem. Assim determina, assim tem que ser. Mas existe um fundamento, gente, para ter o pé no chão, tá? É importante que a gente saiba. Primeiro, que tem várias simbologias, né, em relação aos pés no chão. O que significa os pés no chão? Quais são as simbologias que retratam o pé no chão? A humildade necessária para o trabalho da caridade. Estar descalços ali, colocado, é uma forma de você colocar na posição mais humilde possível, né? Então, quando você vai envolver o amor e a caridade, se coloque naquela condição. Que mais? As raízes de tradições da Umbanda, por exemplo, os índios, os negros que que não usavam calçados, que não podiam usar calçados, né? Faz parte da tradição, faz parte das nossas raízes. Então, é importante também que, de forma, ainda que seja de forma simbólica, nós estejamos também. Então, você vê a maioria dos terreiros trabalham com seus médios no pé no chão. Que mais? É o contato com o elemento natural, né, da terra. A Umbanda, ela trabalha com essas forças da natureza, então ali a gente sentir essa vibração, sentir a terra, sentir, nos descarregarmos ali também faz parte da Umbanda. E, como eu disse, a principal função é facilitar o descarrego espiritual e físico. Nós, quando estamos com muita energia eletrostática, quem não sabe o que é eletrostática é aquela energia que quando você encosta num carrinho de supermercado ou num carro, ele dá um choque. Você tem um choquinho ali. Isso daí é energia eletrostática, é uma energia acumulada.
Como é que eu tiro essa energia eletrostática de mim? Pisa na terra. Vai para a terra, descalço, e pisa lá. Fica caminhando um pouquinho, porque toda aquela energia acumulada ela vai ser descarregada, como se fosse um fio terra, descarregando aquela energia realmente na terra. Você vai ver que essa energia eletrostática ela deixa de existir. Rapidamente ela deixa de existir, tá bom? Então, significa, se eu consigo colocar essa energia eletrostática que está acumulada no meu corpo para a terra, claro que ele acaba sendo um descarrego espiritual e físico para mim lá no terreiro também. Então, ele tem, além de uma simbologia, ele tem um fundamento aí que a gente deve aproveitar. Tá? Agora, o que mais? Descarrega as energias acumuladas durante o trabalho, descarrega o estresse e a tensão do dia a dia, né, como eu estava dizendo para vocês. O que mais? Traz uma sensação de relaxamento muito grande, facilita demais a incorporação. Por que você facilita? Porque quando eu estou praticamente sem nenhuma energia que difere da energia do guia que vai trabalhar comigo naquela noite, é mais fácil de eu senti-la. Então, se eu tenho essa energia, ainda que seja uma energia eletrostática no nosso corpo, ela bloqueia a ação energética espiritual. Por isso que é importante a gente descarregar, colocar isso para a terra realmente, tá? Principalmente para quem está iniciando na Umbanda, quem está no processo de desenvolvimento, onde você começa a sentir, né, aquelas densidades energéticas das entidades. Então, até que você consiga distinguir cada uma delas, fica mais difícil, né? Então, você tem que descarregar tudo que você tem realmente no seu corpo. Outro ponto importante de você ter esse descarrego espiritual e físico, porque diversos pontos aí da planta do nosso pé, ela tem ligação também com os nossos órgãos, gente, né? Como os rins, o estômago, o pulmão. Na toa que nós temos a reflexologia lá, né? Trabalha ali os pontos que existem nos nossos pés, justamente para que outros órgãos passem a funcionar melhor. Quando você está ali com o pé no chão, trabalhando, levanta, e o guia levanta, e você desce, você está movimentando tudo aquilo, naturalmente, você está agindo no seu corpo inteiro. Então, todo o seu sistema endócrino trabalha muito melhor, muito melhor. Não é à toa que quando termina uma gira, 90% das pessoas têm que ir para o banheiro, né? No mínimo, urinar para que você realmente, porque o sistema endócrino trabalhou demais, ele acumulou muita energia. Isso se dá também por essa descarrego que é feito através também dos pés, tá bom? O que mais? A estimulação desses pontos é uma forma de desobstruir algumas energias e melhorar a saúde. Para quem trabalha numa linha um pouco mais mística, vamos dizer assim, da Umbanda, aliás, nem é mística que eu queria dizer, esotérica, perdão. Você trabalha muito com a questão dos chakras, né? E nós temos também na nossa planta chakras, da mesma forma que nós temos nas falanges aqui, né, da mão, chakras também. Então, você acaba desobstruindo esses pontos de energia e melhora a sua saúde também. E aqui, né, alguém já ficou aí com um pezinho assim após uma gira? Pô, é uma delícia, né, quando você olha o pezinho assim, né? Mas é isso. Isso é sinal de que trabalhou muito. Muito bem, muito bem. Falamos aí Continuamos aqui no pé do chão, deixa eu ver. A Nossa Senhora, isso que é importante. A tenda Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira tenda de Umbanda, né, do Zélio Fernandinho de Moraes, ele iniciou os seus trabalhos com calçados. Mas no decorrer, houve uma forma mista, vamos dizer assim. Alguns estavam calçados e outros médios trabalhavam descalços, tá? Então, aqui a gente consegue ver, ó, isso aqui é uma foto tirada lá da tenda Nossa Senhora da Piedade, aqui é o Zélio Fernandinho de Moraes. Então, você vê que alguns estão calçados aqui, inclusive ele, outros estão aqui descalços, tá? Então, era algo que foi se criando também já desde a fundação lá da Umbanda. Muito bem, então, preparação e recomendações, podemos dizer aqui que estamos
pelo menos as principais, nós estudamos todas elas. Vamos entrar aqui em postura de terreiro, que ainda nós temos um tempinho aqui. Vamos entender um pouco como funcionam também as posturas, né, as posturas dentro de um terreiro. Então, primeira coisa, cada médium deve ter, né, deve dar e ser o exemplo para o outro. Vamos dizer que a Umbanda você está por você e pelos seus guias. Você não está por ninguém dentro de uma tenda de Umbanda, que não seja por você e pelos guias que estão ali. E, claro, em primeiro lugar, pela caridade que você vai prestar. Mas nós temos que dar e nós temos que ser o exemplo sempre para aqueles outros irmãos. Não importa o que seja. Quais são as principais posturas que nós temos que ter dentro de um terreiro? Primeiro, respeito ao sagrado. A gente tem que entender que todos os templos, não importa, do mais simples ao mais luxuoso, todos eles são locais ali de adoração. Passa a ser o local mais sagrado que nós temos, onde nós convivemos. Então, o terreiro ele é um templo cuja obra dele é realizada e, simultaneamente, ela é consagrada, ou seja, para cada gira que você tem, para cada trabalho que é feito, há uma nova consagração e esse ambiente ele se torna cada vez mais sagrado. Então, todos que têm que entrar num terreiro, eles têm que entrar limpos, dignos, de corpo, mente e espírito. Você tem que entrar com uma postura diante do sagrado. Ali é um chão santo, um chão muito sagrado, muito sagrado. A espiritualidade está ali para te receber de braços abertos, mas com o seu total respeito. O que é estar limpo? Estar limpo é você ter tomado os seus banhos, né, da forma correta, ter feito talvez a sua firmeza, ou não, se não foi feito lá, vai fazer no centro a sua firmeza. Estar bem de corpo, e mente e espírito, né? Não adianta você chegar lá também com a mente em outro lugar, né, disperso. Não. Ali é um momento sagrado. Ali pode cair o mundo ao seu lado, mas naquele momento você está realmente ali presente. E a gente tem que lembrar que o terreiro realmente é a casa de Deus, a casa dos orixás, a casa que os guias e protetores que a gente trabalha, eles estão ali. Então a gente precisa, sim, ter muito respeito e principalmente estar em paz. Então isso é também uma das principais posturas que nós temos dentro do terreiro. E mais? Organização. Todo terreiro deve ter uma organização administrativa, uma organização física, uma organização ritualística e uma organização espiritual. Aonde não tem regra, há o caos. Gravem isso. Aonde não há regra, há o caos. Então, é importante que todo terreiro tenha essa organização, tenham pessoas, cada uma dentro ali da sua especificidade, do que foi designado pelas entidades, mas cuidando dessa parte administrativa, a parte física, a parte ritualística, a parte espiritual, necessário para que não haja o caos. E mais, disciplina. Disciplina para nós médiuns, né? É um dos valores que a Umbanda mais ressalta, né? Disciplina com os nossos cuidados como médium, ou seja, temos que ser muito disciplinados em relação aos nossos preceitos, banhos, aos nossos pensamentos, temos que ter a disciplina. E mais, disciplina com as regras da casa, que é determinado pelo seu dirigente, pela sua dirigente, pelo seu pai ou sua mãe de santo, é regra que deve ser cumprida. Ah, mas eu não concordo. Duas coisas, não fofoque, guarde para você, e se você em algum momento não estiver contente, chega no seu dirigente
mas apenas para ele, ou para sua dirigente, converse. Olha, eu não concordo com isso, ou eu posso sugerir dessa forma, mas nunca faça a fofoca. Que mais? Que faz parte da disciplina, acatar, né, os ditames da espiritualidade e do dirigente. Muitas coisas são feitas dentro de um ambiente de um terreiro que nem são determinações, às vezes, do dirigente, mas é uma determinação da espiritualidade. E eu costumo dizer o seguinte, nós, até mesmo o dirigente, ele é passível de erro. Claro que ele é passível de erro. Mas a espiritualidade, nem conteste. Se é uma espiritualidade que a gente está falando aqui, que faz parte da casa, que faz parte da egrégora da casa, que de forma recorrente ela está ali protegendo, ela é, vamos dizer assim, é o chefe da casa, não temos que discutir. Aí não dá nem para a gente falar, não concordo, não. Fique tranquilo, porque se foi determinado dessa forma, pela espiritualidade, é porque é o melhor. Pode ter certeza. Então, nós temos que nos lembrar sempre que o motivo de você estar lá presente é para praticar a caridade e desenvolver-se espiritualmente. Percebe aquela minha fala inicial, que eu falei, ó, você está lá por você, pelas entidades e para a caridade? Está aqui. Então, não entrem numa zona de conflito, né, com ninguém dentro de um terreiro. Terreiro é feito de pessoas. Pessoas erram, pessoas acertam. E a gente não pode transformar um terreiro numa zona de conflito. Pelo contrário, faça por você. Está ali, ó. Está ali em cima. Dê o exemplo. Dê o exemplo, seja o exemplo sempre. Terreiro ele não é lugar de bagunça, não é lugar de fofoca, não é lugar de brincadeira fora de hora, não é lugar de paquera, de flerte, não é local de discussão, nem muito menos disputa de ego. Então, atitudes como essa afastam a sintonia dos nossos guias e dos orixás. Afastam. Uma casa que predominantemente começa a ter isso, certamente ela ficará desguarnecida. Por quê? Porque, pela lei das afinidades, energeticamente, esses espíritos não conseguem nem sequer ajudar. Porque está se criando uma casca energética tão grande, com base em tudo isso de errado, que os espíritos nem sequer conseguem chegar para ajudar e auxiliar a casa. Tá? Então, que tenhamos aí bastante observância nisso. O respeito ele é necessário, você precisa se entregar ao trabalho, desde o momento que chega na casa, ocupar a sua mente, o seu coração apenas com o sagrado. Deixa eu tirar aqui. Ô, Flávia, fica tranquilo. Então, é importante que esse respeito ele é fundamental, você precisa se entregar realmente ao trabalho, desde o momento que você chega, ocupa a sua mente, o seu coração consagrado, com o espaço, com as orações, como você pode contribuir naquela noite, naquele dia de trabalho, isso é importante. A preparação, ela não se dá apenas em casa, nas nossas firmezas, nos nossos preceitos, mas ela se dá muito também na hora que nós chegamos lá no centro. Então, um abraço, um carinho, você está bem, tá. Mas 10, 15 minutos antes de começar a gira, para com tudo. É hora de você focar ali, é hora de você começar a criar sua conexão, é hora de você se elevar nas suas orações, é hora de você se entregar definitivamente para aquela noite ou para aquele dia de trabalho que você vai ter. Mais aqui, vamos lá. Antes do início dos trabalhos. Então, o que é desejado, né? Que a gente começa aí antes do início dos trabalhos propriamente dito. É desejado que todo filho de fé se mantenha calmo durante aquele dia, importantíssimo.
O dia de trabalho é um dia onde você tem que ter calma. Um dia onde você não vai poder discutir com ninguém. Um dia onde você vai tentar ter o seu dia da melhor forma possível, tá? Porque você vai trabalhar no terreiro, né? E é um terreiro que é avesso a qualquer tipo de conflito. Então, a calma naquele dia é primordial, tá? Se você entrar, e aliás, né, isso é importantíssimo, se você entra nessa energia negativa, né, digamos que você teve um dia tenebroso, discutiu, brigou no trânsito, enfim, tudo aquilo que baixou demais o seu padrão vibratório. O que é que pode acontecer com um médium que fica contaminado, fica envenenado com sentimentos dessa forma? Ele entra, sim, em sintonia com espíritos e energias mais hostis. Por quê? Porque vão contaminar, vão envenenar o seu espírito. É a hora que você começa a falar, hoje eu não vou nem no centro, não estou muito afim, não. Quer saber? Já deu o que tinha que dar. Não... É assim. Ou seja, a espiritualidade mais hostil está conseguindo fazer, você baixou a sua vibração, ela entrou. Acabou. Não tem jeito. E aí começam a vir esses pensamentos. Aí você já vai lembrar de pessoas, vai falar de outro, vai lembrar do que um te falou, e aí começa. Para que você se envolva cada vez mais a fim de desistir de estar lá, tá? Dificultar a incorporação é outra coisa que acontece. Você sente dificuldade para incorporar. Você sente dificuldade de trabalhar com o guia daquela noite ou daquele dia que você está trabalhando ali. Por quê? Porque essas energias hostis estão mais propensas em você, interferindo pela lei da afinidade que a energia que você está faça uma conexão melhor com o seu guia, o seu protetor espiritual. Por que que muitas vezes, em momentos que nós estamos desequilibrados, emocionalmente, às vezes energeticamente, por que que muitas vezes nós somos surpreendidos pela incorporação de Exu, de um guardião nosso? Justamente porque nós estamos lá quase no fundo do poço. Como ele não tem problema, ele modula a energia da forma que ele quer, ele entra na nossa baixa vibração, sem problema nenhum, ele vai entrar. Vai entrar, vai incorporar, até para descarregar, para que você fique tranquilo, para que você tente retomar. Mas não é recomendado que você corra, né, fora de um ambiente controlado, até porque muitas vezes você vai dar a cabeça nem necessariamente para um guardião seu. Mas eu quero dizer é o seguinte, se você está ali no terreiro e tal, vai vir descarrego, vai vir, às vezes, um Exu para dar uma limpada, se você estiver muito, muito emocionalmente desequilibrado, energeticamente desequilibrado. Tá? Então, por quê? Porque você vai ter dificuldade em incorporar outras entidades. Que mais? Essa sintonia de baixa vibração, o médium ainda poderá o quê? Sofrer ataque da espiritualidade inferior, principalmente em dias de trabalho, tornando a tarefa ainda mais difícil. Que mais? Dores repentinas no seu corpo, apatias, desejo de não ir aos trabalhos, como eu já falei ali em cima. E também é muito comum você receber, aí sim, aí é o que eles mais gostam, receber convite para festas e reuniões com amigos no dia de gira. Quando você baixa a vibração, é a hora que vai aparecer. Vai aparecer um convite de um, vai aparecer um convite do outro, justamente para que você tire o seu foco do terreiro. Né? A ideia é tirar a cada um de nós da nossa missão. Não se esqueçam, somos médiuns, ou a maioria que está aqui é trabalhador, e se tem uma coisa que a espiritualidade de baixa vibração não quer, é que nós trabalhemos. Isso é claro. Isso é claro. Né? Se você pegar o livro dos Espíritos de Kardec, e mesmo o livro dos Médiuns de Kardec, você vai perceber ali em algumas perguntas que são feitas, a quantidade de espíritos hostis que tentam ali desequilibrar os médios que estão ali.
E até acontece, muitas vezes acontece, principalmente nas revistas espíritas de Kardec, você vai ver que tem essa tentativa, né, de dificultar ali todo e qualquer contato. Diga, Giovanni. Giovanni, o seu microfone está fechado. Aí. Ah, não. Ainda está fechado. Giovanni? Bom, enquanto o Giovanni não coloca o microfone, diga lá, Magda. Ah, ok. O Giovanni levantou sem querer. Perdão, eu Diga lá. levantei sem querer também, pai. Sem querer também? Foi. Então tá bom, vamos lá. Então é importante que a gente tenha, antes desse início de trabalho, naquele dia que a gente vai ter, que a gente realmente trabalhe para que o plano inferior não atrapalhe, né, os médiuns, né? Médiuns, de uma certa forma, a gente tem que entender que nós estamos aí sujeitos a tudo. Médium é para o bem, médium é para o mal. Ele absorve ambos, ok? Não que se esqueçam disso. A paz interior começa quando você não permite que outras pessoas controlem as suas emoções. Aqui, só terminar essa parte, a gente já... E aí, qual, então, a solução, né? Para que a gente não seja maltratado pela espiritualidade de baixa vibração. O vigiar e orar que nós vimos, né? Para que, ó, até coloca aqui, né, o Mateus 26:41, ele fala assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso do vigiai e orai. Então, mantenha-se calmo e paciente durante todo o dia, né? Mantenha-se, ore, vigie bastante naquele dia de trabalho que você vai ter. Chegue pelo menos com 30 minutos de antecedência ao terreiro, para que você, primeiro, ajude na preparação do trabalho, né? Vai criando aquele ambiente, você, né, se desliga aos poucos do mundo externo, de tudo que está acontecendo ali fora, você vai ficando naquele ambiente mais controlado, mais favorável para o trabalho daquela noite, daquele dia. Lembre-se que todo trabalho desenvolvido dentro de um terreiro não é para o dirigente, nem para a assistência, mas sim para Deus. Em primeiro lugar, para todos os orixás, os guias e protetores que a gente está ali doando, né, o nosso corpo, os nossos movimentos, a nossa mente, né, e eles certamente saberão nos recompensar, né, de acordo com aquele trabalho realizado, de acordo com aquele sentimento que foi colocado, e, claro, de acordo com o nosso merecimento também. E, claro, depois de tudo preparado, nós temos aí o início dos trabalhos, mas o início dos trabalhos eu vou deixar para a gente falar na próxima aula. Certo? Muito bem, muito bem. Dúvidas? Querem acrescentar, fazer alguma colocação do que foi falado? Flávia, diga lá, Flávia. Abra o seu microfone. Aí. Cadê? Ah, peraí. Aí. Boa. Nossa, hoje eu tô participativa, hein? Isso é bom, isso é bom. Não, é que eu achei legal, voltando lá no Pés no Chão, que até mesmo para o nosso dia a dia é importante a gente estar com o pé no chão, porque faz a gente aterrar, né? Muitas vezes, diariamente, a gente faz sempre tudo muito no automático, né? E o pé no chão, ele ajuda a gente a aterrar e ajuda a gente a estar mais desperto. E dentro desse solo sagrado, né, a conexão, ela fica mais intensa, né? Então, eu achei muito interessante, assim, lá no Pai João, todos descalços, mas em algum momento, quando a gente tira, ali parece que eu
aí o negócio fica louco. Fica. Aí o barato fica doido, assim. Então, eu achei muito interessante isso, assim. E tem um negócio, Flávia, que eu acabei não comentando, mas que influencia demais, que são os próprios assentamentos. Quando você coloca o pé descalço ali dentro do terreiro, os assentamentos, aquela energia viva que está ali, aí é o que você falou, o negócio fica louco. Fica Porque louco. realmente Aí concentra, né? suga o que não é legal, Exatamente. te emana aquilo que você necessita. Exatamente. Porque é o que eu vejo, assim, porque querendo ou não, a gente acaba se distraindo muito, assim, são muitas coisas, né, que vêm no pensamento. Então, esse pé no chão, a gente aterra e a gente fica presente, né, esse estado de presença mesmo. Estado de presença. Então, é muito bom, genial. Legal, bacana, ótimo. Alguém mais quer fazer uma colocação, uma experiência vivida? Não? Legal. Então, bacana. Por hoje nós vamos encerrar. Vou pedir à nossa querida Maria Neide que faça as nossas orações finais e o encerramento da nossa aula dessa noite. Por favor, Maria Neide. Vamos lá. Então, vamos agradecer ao Pai esse dia que foi encantador para cada um de nós, que nós recebemos de presente tudo que era de melhor. Se nós prestarmos atenção, essa matéria sólida, viva, participativa de todas as coisas que aconteceu no dia. Vamos agradecer a todos os orixás que estiveram assim, bem próximo de nós. Agradecer a todos os pretos velhos, a nossa ancestralidade, que nos fortalece todos os dias, que nos dá, assim, a clareza de algumas situações que nós estamos vivendo e nos dá um ponto de luz para nós seguirmos. Que possamos deitar no nosso leito, que possamos, assim, elevar nosso pensamento em agradecimento para que o nosso Pai Maior possa nos acalentar e que Maria de Nazaré, com seu manto sagrado, possa nos cobrir e possa nos fortalecer para que possamos, amanhã cedo, ao acordar, agradecer de poder enxergar a luz do dia, de poder ouvir todos os sons, de poder tocar nas coisas, de poder conseguir levantar e andar, de ter pessoas ao nosso lado que possa fazer a caminhada de todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rogério, muito obrigado. E ao Rogério, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado.
pelo dia de hoje. Louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. E até a próxima segunda-feira, se Deus assim o permitir. Que assim seja, e assim será. Um beijo para todos. Obrigado, Alexandre, Patrícia, Carolina, Lidiana, enfim. Boa Beijo para todos noite, vocês. bom Boa descanso. noite. Para todo Boa mundo. noite a Parabéns, todos. Maria Neide, foi uma Boa péssima noite. Boa corrida. noite. Beijo, Uma boa semana para tchau, todos. até segunda. Até Até segunda. segunda. Valeu, gente. Tá melhor. Boa noite. Boa noite, Até boa segunda-feira. Boa semana. Oh,